Então, galera, dando prosseguimento ao nosso vídeo, a gente acabou aqui de assistir o vídeo que foi o nosso primeiro estudo de caso, certo? Que foi o do instrutor, né, de salto duplo, piloto tandem, lá na Nova Zelândia, onde ele teve um determinado tipo de pane e aonde ele teve que realizar um procedimento extremo de coordenação motora fina para poder resolver aquela situação, comprovando que, mesmo em situações de alto risco, em queda livre, a mais de 200 por hora, com inoculação de estresse, mesmo assim ele teve a capacidade de identificar, tomar a decisão correta e realizar o procedimento, certo? Então tá aí. Não estou falando que fulano tá errado, que fulano tá certo. Tomem as suas próprias conclusões. Vamos agora para o nosso segundo vídeo, nosso segundo estudo de caso. Esse segundo estudo de caso que eu trago aqui para vocês, ele ocorreu comigo, certo? No ano de 2016, que eu considero a minha segunda data de aniversário, no dia 14 de junho de 2016, né? E como eu falei para vocês, eu considero minha segunda data de nascimento, segunda data de aniversário, porque foi um grande milagre na minha vida, porque esse acidente, ele tinha 100% de probabilidade de ter sido fatal. E não foi fatal porque Deus não permitiu, certo? Mas então nós vamos avaliar aí, o vídeo vai estar passando para vocês aí, para vocês irem avaliando junto com o meu comentário, e vocês vão entender o que aconteceu também, seguindo a mesma linha do primeiro vídeo, lá na Nova Zelândia, certo? Então nesse salto aí, no dia 14 de junho de 2016, eu estava fazendo um salto de instrução com um aluno, como vocês podem ver aí no vídeo. Chegando na altura pré-determinada, o aluno comandou o paraquedas dele, tendo uma abertura perfeita, e eu logo em seguida fui para o comandamento do meu paraquedas, certo? Já estava na altura, estava um pouquinho acima, ainda estava com uma laseira de segurança boa. Eu sempre jogo a segurança para cima, então ainda estava com uma gordurinha ali, e quanto à altura de segurança, certo? Não estava baixo, estava alto ainda. E ali eu fui para o comandamento do meu paraquedas. E aí eu percebi que tinha alguma coisa estranha, porque o punho de comandamento, ele estava como se tivesse travado. É o que a gente chama de punho duro. E eu tentei uma vez, não consegui. Tentei duas vezes, não consegui. E a partir daí, aí que vem o grande X da questão, certo? Aí que vem o grande X da questão, que vocês precisam entender o que aconteceu e entender como que a mente humana funciona quando ela é uma mente preparada, uma mente treinada, certo? Uma mente condicionada a reagir em situação de risco. É isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Então, vamos lá, analisando. Eu já estava próximo da altura, bem próximo, né? Praticamente já na altura onde eu deveria abrir meu paraquedas, certo? Eu fui abrir o paraquedas, fui comandar o paraquedas, percebi que alguma coisa não estava certa. O punho do meu paraquedas estava duro. Aí a gente já sai da nossa condição normal e já começa a entrar numa inoculação de estresse, porque a situação, ela já saiu da normalidade e começou a entrar numa situação de emergência. E aí que vem o grande detalhe. Nessa situação, o que está previsto em todos os manuais? Que o indivíduo, o paraquedista, quando ele percebe que ele tem um problema de punho duro, que foi o problema que eu tive, ele tenta uma vez, ele tenta duas vezes, que a gente costuma dizer, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E a partir daí ele vai para o procedimento de emergência, certo? Que é desconectar o paraquedas principal e comandar o paraquedas reserva. E isso eu treinei e ensinei durante toda a minha vida para inúmeros alunos que eu tive como instrutor, tanto no meio civil quanto no meio militar. Então isso eu não somente treinava, como eu ensinava,
certo? E nesse exato momento, a minha avaliação, não é o caso aqui agora, porque aí eu teria que entrar numa parte muito técnica do paraquedismo, mas não é o caso do vídeo. Mas nesse momento eu avaliei todo o contexto e achei por bem que eu não deveria desconectar o meu paraquedas principal e somente comandar o paraquedas reserva. E foi o que eu fiz. E graças a essa mudança, certo? Graças a essa decisão que eu estou vivo. Porque se eu tivesse realizado o procedimento que está preconizado em manual, eu hoje não estaria fazendo esse vídeo aqui com vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Diante de toda aquela situação, se eu tive condições de avaliar e raciocinar, significa que todo ser humano tem essa condição também. Basta condicionar a sua mente para isso, certo? Então vamos lá, dando continuidade, não acabou aí não. Nesse momento, o que acontece? Eu comandei o meu paraquedas reserva. Como vocês podem ver aí no vídeo, o que aconteceu? Eu tive um rompimento total de um grupo de linha, certo? Do meu paraquedas reserva. Ou seja, a peça de aço inox que une o grupo de linhas ao tirante, que é como se fosse um mosquetão de rosca, que a gente chama de hard link, essa peça de aço inox ela se rompeu. E eu fiquei com o meu paraquedas reserva totalmente inutilizado. Como vocês podem ver aí no vídeo, a imagem que vocês estão vendo aí. Esse velame branco que vocês estão vendo é o meu paraquedas reserva. E ele está totalmente inutilizado. Nesse momento eu tive absoluta certeza, por alguns segundos, que eu iria morrer. Eu não tive dúvida, eu tinha certeza que eu iria morrer. Então vocês imaginem o nível de inoculação de estresse que ocorreu no meu organismo. Imaginem o nível de tensão que eu estava na minha mente, certo? Imaginem como que a fisiologia do meu organismo estava nesse momento, o nível de adrenalina. Mesmo assim, eu quero falar para vocês que o ser humano, ele não perde a capacidade de tomar decisão, ele não perde a capacidade de avaliar o que está acontecendo. Então, nesse momento, por alguns segundos, eu fiquei ali naquela janela de tensão máxima, tendo certeza que eu ia morrer, mas logo em seguida eu consegui tomar o domínio da situação novamente, consegui pensar no que estava acontecendo, lembrei que o meu paraquedas principal ainda estava dentro do meu container, né, fechado, eu não tinha desconectado ele estava lá dentro do dobrado, e aí eu consegui acessar o pino de fechamento do container com a minha mão e consegui fazer o container se abrir e o paraquedas principal foi colocado em contato com o vento e começou a inflar e a abrir, como vocês veem aí no vídeo. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que o ser humano, quando treina, quando se condiciona, quando fica constantemente preparando a mente dele para determinadas situações, pode acontecer a pior situação do mundo, que se você tiver treinado, se você tiver condicionado para isso, você vai conseguir tomar uma decisão, você vai conseguir avaliar, você vai conseguir raciocinar. Mas para isso exige o quê? Um nível de treinamento constante, um nível de treinamento frequente e um condicionamento mental muito grande para todas as possíveis situações de risco que possam ocorrer. E ainda assim, aquelas que não estão previstas de ocorrer, como foi essa situação do vídeo, eu nunca treinei para ela, porque até então eu nunca imaginei que ela poderia acontecer. Porém, a nossa mente consegue avaliar e tomar uma decisão, vamos assim dizer, assertiva, de acordo com aquilo que a gente tem guardado dentro da nossa mente.
como protocolos, como procedimentos. Ou seja, naquele momento ali, o nosso cérebro ele pega tudo aquilo que a gente sabe e ele consegue buscar a melhor resolução do problema, certo? Mas, repito, isso não vai acontecer automaticamente. Isso só vai acontecer se a gente treinar muito, com muita intensidade e preparar a nossa mente, condicionar a nossa mente, o nosso cérebro com muita intensidade e com frequência. Não fique achando que na hora a solução vai aparecer do nada, porque não vai. Nessa hora aí não tem NHS, na hora não vai sair nada. Agora, se você é uma pessoa que treina, que se dedica, que se condiciona constantemente, a probabilidade de você ter uma decisão assertiva é muito grande. Então, voltando ao vídeo, como vocês viram aí, né? Eu tive uma primeira situação, que foi a situação do punho duro. Não fiz o procedimento que deveria ser feito por decisão minha, avaliei a situação e não fiz o procedimento, comandei o reserva direto. O reserva apresentou um problema e ficou totalmente inutilizado, ou seja, 100% de chance de ser uma fatalidade. Eu consegui reavaliar a situação, lembrei que o principal estava lá ainda. Abri, consegui fazer o paraquedas principal, entrar em procedimento de abertura, certo? E aí é o que vocês estão vendo aí no vídeo. Aí a partir daí, eu não fiz mais nada. A partir daí foi 100% a mão de Deus que me segurou e não permitiu que eu me acidentasse, porque era para me quebrar todo e até mesmo ainda assim poderia ser um acidente fatal. Mas graças a Deus não foi. Eu tô inteiro, não quebrei absolutamente nada. Quer dizer, diga-se de passagem, quebrei sim, quebrei um dente, porque como vocês podem aí ver no vídeo, eu vou pedir para botar essa cena em câmera lenta. Quando eu comandei o paraquedas reserva, vocês podem ver que tem um punho de metal na minha mão. Cara, olha como que o condicionamento ele funciona nas horas de maior estresse, de maior risco. Então, o que era para eu fazer naquela situação ali de desespero? Jogar o punho do reserva fora. Aquilo ali não ia me servir de nada. Porém, o punho do reserva eu não joguei fora. Por quê? Porque sempre que eu treinei o procedimento, eu nunca treinei jogando o punho fora. Eu sempre treinei guardando o punho de desconexão e o punho do paraquedas reserva. E nesse momento, mesmo sendo uma situação muito crítica, o punho do paraquedas reserva ficou na minha mão. Quando eu precisei usar a mão, eu peguei o punho do paraquedas reserva e botei na boca, para não jogar fora. Mesmo diante de toda essa situação que vocês estão vendo aí. Isso é por quê? Simplesmente porque eu estava condicionado a fazer aquilo. Não é porque nenhum dom, super dom, não é nada disso. É simplesmente por condicionamento. Então eu peguei o punho de metal, como vocês podem ver aí na imagem, vou pedir para dar uma pausa para vocês conseguirem ver essa argola de metal que é o punho, e botei na boca, entre os dentes, e vim até o chão. Quando eu cheguei no chão, devido à pancada ter sido muito forte, quando eu bati no solo, eu tranquei demais a mandíbula. E aí eu quebrei um dente, porque eu mordi o metal do punho, o dente não aguentou a pressão, o dente quebrou. Foi a única coisa que eu quebrei, o dente. Nada mais além disso. Então, galera, com esse estudo de caso aí, com esse segundo vídeo que aconteceu comigo, o que eu quero mostrar para vocês? Que mesmo diante de uma situação praticamente de 100% de ser fatal, o ser humano não perde a sua capacidade de tomar decisão, a sua capacidade de raciocinar, certo? Desde que você treine e treine novamente. Então, se você treina com frequência e com dedicação, pode acontecer a situação que for, que você vai conseguir tomar uma decisão assertiva, certo? Pode ser que essa decisão não venha salvar a sua vida como salvou a minha,
mas isso não significa que a decisão foi errada, certo? Que às vezes a gente toma decisões corretas, a gente realiza um procedimento correto e ainda assim ocorre uma fatalidade, certo? Mas o que eu quero dizer aqui é que pode ser a situação mais crítica que for. Se você está condicionado, se você está treinado, você vai conseguir tomar a decisão correta. E aí, você pode estar se perguntando, porra, Babu, você mostrou 2 vídeos, você apresentou 2 estudos de caso, você fez uma porrada de comentário, e o que isso tem a ver com o tiro de combate? O que tem a ver eu vou falar agora. O que eu tenho visto muito hoje em dia? Não estou falando que está errado nem que está certo. Tirem a conclusão de vocês. Diante de tudo isso que eu apresentei. Eu tenho visto muita gente hoje em dia ensinar que eu não posso ensinar vários procedimentos para o meu aluno, eu não posso ensinar vários procedimentos para o atirador, porque na hora do enfrentamento, na hora do combate real, o nível de estresse dele vai estar muito alto e ele vai colar as placas, ele vai se embolar e não vai conseguir realizar o procedimento que deve ser realizado. E ainda mais procedimentos como troca de carregador, como atuar no ferrolho, através do retém do ferrolho, porque são movimentos de coordenação motora fina. Então, o atirador ele não vai conseguir realizar movimentos de coordenação motora fina e não vai conseguir realizar tomadas de decisão complexa diante de uma situação de estresse, certo? Se vai conseguir, eu não sei. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês, eu apresentei fatos para vocês nos vídeos que vocês acabaram de ver, certo? E aí vocês tirem as conclusões de vocês. Se um indivíduo praticante de uma determinada atividade, seja essa atividade tiro de combate, paraquedismo, mergulho, qualquer coisa que seja, alpinismo, se diante de uma situação de risco e ele for um elemento treinado, condicionado, verdadeiramente, se ele consegue ou não realizar movimentos de coordenação motora fina e se ele consegue ou não tomar decisões corretas, certo? E realizar avaliações corretas da situação, beleza? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, certo? Não existe, na minha concepção, eu vou abrir um parêntese aqui para falar de um ponto em particular. Na minha visão, tá? Isso aqui é a minha opinião, não estou criticando ninguém, não estou falando que quem faz está errado e não estou falando que quem não faz está certo. Estou falando aqui a minha opinião. Eu não concordo que o procedimento, agora falando única e exclusivamente para a galera do tiro, né? Para a galera que manuseia arma de fogo. Eu não concordo que o procedimento do tapa-golpe resolva todas as situações. Ah, não, eu vou fazer tapa-golpe para tudo porque aí eu não preciso pensar, né? Ou seja, eu tô combatendo, eu tô disparando a minha arma parou, não importa porque ela parou, tapa-golpe. Eu discordo disso, essa é a minha opinião. Eu acho que o atirador, ele tem que avaliar o que aconteceu, certo? E não simplesmente usar tapa-golpe para tudo. Então, eu mostrei todos esses 2 vídeos para vocês, né? Com todas essas situações que cada vídeo continha, para mostrar para vocês que mesmo numa situação de estresse elevado, de risco elevado, o indivíduo consegue avaliar, identificar, avaliar o que está acontecendo e tomar uma decisão correta. Então, se eu tô lá disparando, se eu tô combatendo e a minha arma por algum motivo parou de disparar, eu tenho que avaliar se ela tá com uma pane de ferrolho aberto, que seria, teoricamente, uma dupla alimentação, né, como a maioria das pessoas gostam de chamar. Eu não uso esse termo, mas eu estou usando aqui o termo para todo mundo entender, né? Se for uma pane de dupla alimentação, como a maioria hoje chama, o ferrolho vai parar aberto,
Se a munição acabou, o ferrolho também vai parar aberto, certo? Agora, se a arma parou de disparar e o ferrolho está fechado, aí é uma situação que eu posso utilizar o tapa-golpe. Agora, nas outras duas situações, onde o ferrolho permanece aberto, não tem por que eu usar o tapa-golpe. Eu tenho sim condições de trazer a minha arma para a área de trabalho, identificar o que aconteceu e realizar o procedimento que é cabível. Então, beleza? Na minha concepção, na minha avaliação, o ser humano, quando treinado, quando condicionado, ele tem sim total capacidade de identificar, avaliar e tomar a decisão correta. Beleza, galera? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, aperta lá o sininho para você receber notificação de novos conteúdos. Compartilhe esse conteúdo aí com o máximo de pessoas possíveis para a gente poder receber um feedback, beleza? E deixe o seu comentário. Comenta aí o que você achou. Babu, eu acho que você está errado. Babu, eu acho que está certo. Eu não acho que você está certo nem errado. Muito pelo contrário, eu tenho uma outra opinião totalmente diferente. Todos os comentários são bem-vindos. Beleza, galera? Então, obrigado aí por acompanhar o nosso conteúdo e até o nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço a todos.